Em exatamente 48 horas, algo extraordinário vai ocorrer, algo que a NASA tem preparado em segredo. Um objeto que viaja a 137 mil milhas por hora vindo de outro sistema estelar passará a apenas 29 milhões de quilômetros de Marte. Mas eis o que eles não estão revelando. O AVI de Harvard acabou de classificar esse objeto com 6 em 10 na escala dele para possível tecnologia alienígena. Isso significa 60 de certeza. Não é algo natural. E quando você vir o que astrônomos amadores acabaram de fotografar, vai compreender por que a comunidade científica está em completo tumulto. Porque isso não se comporta como nenhum cometa que já observamos. Está liberando níquel puro, sem ferro algum. Isso é impossível na natureza. Só ocorre em processos de fabricação industrial. Sua composição química é 16 vezes mais radical do que a de qualquer cometa conhecido. Mudou de cor, de vermelho para verde, de uma noite para outra, e sua trajetória tem apenas 1 em 500 chances de ser aleatória. Mas é aqui que a coisa fica assustadora. No final de setembro, o 3 Atlas some atrás do Sol por 2 meses. Não vamos conseguir observá-lo durante a aproximação mais próxima, em 30 de outubro. O Loeb sugere que isso pode ser deliberado, para escapar da detecção quando estiver mais brilhante ou quando algo mais ocorrer. Alguns cientistas acreditam que ele já pode ter liberado sondas precursoras invisíveis, minúsculas demais para os telescópios terrestres detectarem, que chegariam a Marte enquanto todos focamos no objeto principal. Mais de 227 observatórios ao redor do mundo rastrearam essa coisa. Eles reuniram mais de 4.000 observações, e cada dado só torna tudo mais esquisito. Com 33 bilhões de toneladas, ele nem deveria existir. A matemática não bate. Deveríamos ter descoberto 100 mil objetos menores antes de topar com algo tão gigantesco. Então, o que diabos é esse 3 Atlas? Na próxima hora vou expor cada anomalia, cada observação vazada e cada teoria que os cientistas evitam debater em público. Porque depois de 3 de outubro, quando as naves em Marte virarem as câmeras para essa coisa, talvez a gente finalmente consiga respostas. Ou algo bem mais perturbador. Se você está tão intrigado quanto eu, dê like, se inscreva e me conte nos comentários de onde você está ouvindo, que horas são aí e qual foi o evento mais estranho que já te aconteceu. Capítulo 1. A chocante nota 6 em 10 do AVI. O AVI acabou de fazer algo que está abalando a de astronomia inteira. O astrofísico de Harvard, que em 2017 sugeriu que o Oumuamua poderia ser tecnologia alienígena, agora deu 6 em 10 para o 3I Atlas na escala dele de origens tecnológicas. São 60 de convicção de que não é natural. E antes de você revirar os olhos, entenda o que mudou a opinião dele. Não foi achismo. Foram dados do telescópio espacial James Webb, do Very Large Telescope no Chile e do Hubble, todos revelando elementos que não deviam estar lá. O Webb avistou o 3I Atlas em 6 de agosto e detectou que sua pluma de gás é 95 dióxido de carbono e só 5 água. Isso é 16 vezes mais drástico do que qualquer cometa conhecido a essa distância do Sol. Cometas costumam ser ricos em água. Esse não é. Depois, o VLT identificou níquel na pluma de gás, linhas de emissão fortes e nítidas, mas o golpe de mestre é este: sem ferro, nenhum traço. Em toda a pina história de observações de objetos espaciais, níquel e ferro sempre vêm juntos. Eles são forjados em estrelas moribundas, ejetados juntos em supernovas. Encontrar níquel sem ferro seria como achar fumaça sem chama. Não rola na natureza, mas é comum na produção industrial. Ligas de níquel de alta pureza, componentes aeroespaciais. A assinatura combina com fabricação em fábrica, não com detritos cósmicos, e a produção de níquel está crescendo. Quando detectado pela primeira vez em julho, a taxa de emissão era moderada. Em agosto, explodiu 25 vezes. Quanto mais se aproxima do Sol, mais metal ele vaporiza. O Loeb enfrentou críticas ferozes só por insinuar explicações extraterrestres. Jason Wright, da Penn State, chamou o trabalho dele de descuidado. Tom Statler, da NASA, disse que parece um cometa e age como um. Mas nenhum nem outro está esclarecendo o níquel sem ferro. Nenhum deles aborda a proporção extrema de CO2 ou a trajetória que tem apenas 1 em 500 chances de ser aleatória. O próprio Law admite que sua hipótese tecnológica é em grande parte um exercício especulativo. Ele afirma que o resultado mais provável continua sendo um cometa natural,
Mas, mais provável, não é sinônimo de certeza. Com uma classificação de 6 em 10, ele está indicando que há 40 de possibilidade de estarmos errados sobre tudo. O sobrevoo de Marte em 3 de outubro nos dirá mais. Se a câmera Hairy revelar um núcleo maior que 5 km, conforme suas estimativas de massa sugerem, a explicação natural desmorona. Não há material rochoso suficiente no espaço interestelar para entregar objetos tão grandes com essa frequência. Capítulo 2. A foto amadora que abalou a internet. As redes sociais estão fervendo com algo que os astrônomos profissionais evitam como a praga. Astrophotographers amadores estão divulgando imagens de Three Atlas que não se parecem em nada com um cometa. Em vez do brilho difuso e embaçado que se esperaria, algumas fotos exibem estrutura, geometria, bordas nítidas que não deviam existir. Michael Jagger e Gerald Raymond, 2 astrônomos amadores de renome, registraram Three Atlas durante o eclipse lunar total em 7 de setembro, a partir da Namíbia. As imagens mostravam o objeto brilhando em verde com um tom azulado, claramente rico em gases e visível tanto em filtros azuis quanto verdes. Astrônomos profissionais reconheceram essas imagens. Elas são autênticas, mas são os outros amadores, cujos nomes não apareceram em comunicados de imprensa, que capturaram o que agora é conhecido como as imagens estruturadas. Fotos que circulam no Reddit, Twitter e fóruns de astronomia revelam algo mais sólido, mais delineado sob a camada de gases, algo que parece menos uma nuvem vaga e mais um objeto com contornos definidos. A reação dos profissionais: silêncio ou rejeição imediata. Quando pressionados, eles citam borrões de movimento, artefatos de exposição, problemas de rastreamento do telescópio, todas preocupações tecnicamente válidas ao fotografar objetos rápidos e milhares de vezes mais fracos que a visibilidade a olho nu. Manchas e distorções são problemas comuns, mas o que torna isso intrigante é o seguinte: o telescópio do levantamento Atlas, que descobriu Three Atlas, tem apenas 20 polegadas de diâmetro. Isso é tamanho de astrônomo de quintal. Entusiastas de alto nível possuem equipamentos equivalentes ou superiores. Então, quando alguém com aparatos semelhantes captura uma estrutura incomum, por que a descarta automática sem investigação? Nos subreddits de astronomia do Reddit, os debates são acalorados. Usuários comparam imagens lado a lado. Algumas exibem a aparência clássica de cometa, com coma em desenvolvimento e cauda fraca. Outras mostram algo mais difícil de justificar. Núcleos compactos, formas irregulares, padrões de pixels que não combinam com as funções de dispersão padrão para estrelas ou cometas. Metade dos comentadores grita sobre erros de processamento de imagem. A outra metade exige que alguém com equipamentos profissionais repita as observações para confirmar ou refutar. Isso não está ocorrendo. Em vez disso, astrônomos profissionais invadem os tópicos para desacreditar sem se oferecerem para verificar por conta própria. Uma imagem que circula amplamente no X mostra o que parece ser um núcleo mais compacto e menos difuso do que o capturado pelo Hubble. O amador alegou que foi tirada com um telescópio Schmidt-Cassegrain de 14 polegadas e composta a partir de 50 exposições individuais, prática padrão para imagens de céu profundo. Astrônomos profissionais imediatamente apontaram distorção atmosférica, deriva de rastreamento, aberração cromática, qualquer coisa para explicar. Mas nenhum deles propôs direcionar telescópios maiores para as mesmas coordenadas. Nenhum se ofereceu para ajudar a validar a observação, apenas rejeição. O que torna essa situação peculiar é que a imagem do telescópio espacial Hubble, de 21 de julho, mostrou um casulo em forma de gota de poeira, com o brilho se estendendo à frente do objeto em direção ao Sol. Isso é dado oficial da NASA e já contrariava as expectativas. As caudas de cometas deveriam se estender para trás, impulsionadas pelo vento solar e pressão de radiação. Essa apontava para frente. Profissionais astrônomos profissionais o consideraram intrigante, enigmático e merecedor de investigação. Já quando amadores avistam fenômenos estranhos no mesmo intervalo de tempo, é rotulado como erro do usuário. O telescópio Gemini South registrou imagens em 27 de agosto, revelando as primeiras provas de uma cauda antissolar genuína se estendendo atrás do objeto. Assim, entre julho e agosto, alguma alteração ocorreu. Ou
o 3I Atlas começou a se comportar mais como um cometa clássico, ou o ângulo de observação mudou o suficiente para expor o que já existia ali. A maioria das fotos de amadores que alegavam estruturas incomuns foi capturada nesse período de julho a agosto, quando o objeto agia menos como um cometa. Mesmo as observações especializadas detectaram irregularidades nessa fase. E há outro dado que recebe pouca ênfase. O telescópio espacial infravermelho SPEREX da NASA examinou o 3I Atlas no início de agosto e o viu como uma fonte pontual. Sem coma estendida, sem cauda, apenas um ponto. Isso não condiz com a aparência de cometas no infravermelho. Eles exibem emissão prolongada de gás e poeira aquecidos, mas o SPEREX não detectou nada parecido. Um único ponto luminoso. Portanto, surge um padrão. Especialistas avistam anomalias que não conseguem decifrar por completo. Amadores captam irregularidades que são descartadas como falta de habilidade. Ambos registram o mesmo objeto no mesmo período peculiar, quando ele não se portava como um cometa. A Mars Express e o orbitador de gases ExoMars da Agência Espacial Europeia fotografarão o 3I Atlas em 3 de outubro, com câmeras projetadas para mapear a superfície marciana a apenas centenas de quilômetros de distância. Elas o imaginarão de 30 milhões de quilômetros. A ESA já avisou que não esperam imagens impressionantes, será inferior a 1 pixel nas câmeras. Mas e se os amadores tiverem avistado algo autêntico? E se houver estrutura sob o gás? As observações de outubro talvez não a resolvam. Pode ser necessário algo mais próximo, com instrumentos superiores direcionados diretamente a isso, sem interferência atmosférica. A realidade é que navegamos parcialmente às cegas. Telescópios profissionais têm agendas restritas e horários fixos. Amadores oferecem versatilidade, mas equipamentos menos avançados. E nesse intervalo, algo fora do comum ocorre que nenhum dos lados quer admitir integralmente. Porque se os amadores estiverem certos, se existir uma estrutura que não se alinha com a morfologia natural de cometas, não se trata de artefatos de imagem. Estamos falando de reescrever o que cremos saber sobre visitantes interestelares. Capítulo 3. O encontro com Marte em 3 de outubro. O que eles não revelam. Em 2 dias, o 3I Atlas passará a 29 milhões de quilômetros de Marte. Parece uma distância segura, mas eis o que ninguém menciona. A distância mínima de interseção orbital, o ponto mais próximo que isso chega da trajetória completa de Marte ao redor do Sol, é de apenas 2,7 milhões de quilômetros. Avi Loeb qualificou isso como um ajuste fino notável. Quando um físico de Harvard emprega termos tão precisos, vale prestar atenção. A câmera HiRISE, a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter, capturará imagens do 3I Atlas com resolução de 30 km por pixel em 3 de outubro. Isso é detalhado o bastante para distinguir o núcleo da nuvem de poeira ao redor. Detalhado o suficiente para medir a área superficial real que reflete a luz solar e para verificar se esse objeto tem realmente 5 km de diâmetro, conforme os cálculos de massa mais recentes de Loeb sugerem. Se for tão grande, a explicação de cometa natural desmorona por completo. Com base no reservatório limitado de material rochoso no espaço interestelar, deveríamos ter detectado cerca de 100 mil objetos interestelares menores, na escala de Oumuamua, antes de topar com algo tão massivo quanto o 3I Atlas. Mas só encontramos 2 visitantes prévios. Ambos eram minúsculos em comparação. Mas é aqui que as coisas ficam verdadeiramente inquietantes. Loeb estimou que se o 3I Atlas lançasse uma sonda precursora, uma nave de reconhecimento menor viajando à frente do objeto principal por cerca de 30 milhões de quilômetros, essa sonda poderia interceptar Marte em outubro, ou durante a semana anterior a isso. E aqui vem a parte realmente assustadora. Telescópios baseados na Terra são incapazes de identificar objetos menores que cerca de 100 metros a distâncias de Marte. Isso equivale mais ou menos ao tamanho máximo de todas as naves espaciais que a humanidade já enviou ao espaço. Qualquer sonda precursora ficaria praticamente invisível para nós. A noção não é tão maluca quanto parece. Se você estivesse planejando uma missão interestelar para mapear um sistema planetário, não despacharia uma única embarcação gigantesca. Em vez disso, lançaria uma nave-mãe acompanhada de sondas de reconhecimento menores, liberando-as com antecedência para coletar informações sobre planetas específicos, enquanto a estrutura principal segue uma rota segura pelo sistema.
É precisamente assim que nós projetaríamos uma empreitada dessas caso possuíssemos a capacidade tecnológica. E a órbita do 3I Atlas torna essa hipótese inquietantemente verossímil. O trajeto do objeto demanda apenas um ajuste de velocidade de 10 a 15 km em setembro para zerar a distância mínima de aproximação a Marte. Para uma entidade tecnológica, isso seria uma operação banal. Para um cometa natural, algo impossível. A velocidade de ejeção de fragmentos gelados de cometas em sublimação, conforme dados do telescópio Webb, mal chega a 0,4 km longe do necessário. A Mars Express da ESA e o ExoMars Trace Gas Orbiter também vão monitorar o 3I Atlas no dia 3 de outubro, empregando vários instrumentos. Câmeras de alta resolução, espectrômetros, sensores de partículas. Eles foram criados para examinar a superfície e a atmosfera marciana, mas agora estão sendo adaptados para analisar esse intruso. Os equipamentos tentarão delinear a atividade volátil e a composição do cometa a partir de 30 milhões de quilômetros de distância. Mas existe um objetivo secundário que ninguém está divulgando abertamente. O HEROS não se limitará a fotografar o próprio 3I Atlas, ele vasculhará o espaço ao redor, caçando qualquer coisa que possa estar avançando à frente do corpo principal, em busca de sondas precursoras. Lu mencionou isso de forma direta em suas postagens no blog. Utilize o HiRISE para detectar objetos que antecedem o 3I Atlas e se aproximem mais de Marte que o núcleo principal. Se materiais do 3I Atlas chegarem a Marte em outubro, substâncias que de jeito nenhum poderiam aparecer lá por sublimação e ejeção naturais, isso seria um indício claro de tecnologia. O momento também desperta suspeitas. O 3I Atlas atinge sua aproximação máxima a Marte exatamente uma semana antes de sumir atrás do Sol, do ponto de vista terrestre. Temos uma única chance decente de observação com as sondas em Marte e depois o objeto se perde no brilho solar por 2 meses. Ele só voltará a ser visível no início de dezembro. Se o plano fosse entregar algo a Marte sem ser notado, essa seria a oportunidade ideal. Libere sua sonda no sobrevoo de 3 de outubro, enquanto os telescópios terrestres focam no objeto principal. Em seguida, a nave-mãe se oculta atrás do Sol por 8 semanas enquanto a sonda executa sua missão. Os rovers Curiosity e Perseverance da NASA, na superfície de Marte, podem tentar capturas também. Embora o cometa apareça extremamente tênue da perspectiva do solo, o Mars Reconnaissance Orbiter representa nossa melhor opção para imagens detalhadas. E surge a dúvida: o que fazer se descobrirem algo? Se o HiRISE registrar uma foto revelando múltiplos objetos, manobras estranhas ou qualquer sinal de atividade artificial, qual é o procedimento? Anunciam na hora? Confirmam com mais observações? Classificam o achado? Não há protocolo definido para essa situação, pois ninguém a considerou de verdade. As diretrizes para identificar inteligência extraterrestre priorizam sinais de rádio ou balizas ópticas, não naves físicas cruzando o sistema solar interno. Em 24 horas, saberemos se os astrônomos amadores avistaram algo autêntico. Descobriremos se a assinatura de níquel sem ferro implica o que Loe acredita. Verificaremos se aquela distância mínima de interseção orbital de 2,7 milhões de quilômetros foi mero acaso ou intencional, ou se veremos um núcleo cometário perfeitamente comum, alinhado com uma origem natural, e toda a especulação desabar em vexame. De qualquer forma, 3 de outubro de 2025 pode acabar sendo uma data registrada nos livros de história. O dia em que confirmamos o 3I Atlas como um cometa interestelar exótico, porém natural, ou o momento em que o mundo inteiro se transformou. Capítulo 4. A bomba do níquel sem ferro. O telescópio, muito grande no Chile, acabou de captar algo que simplesmente não deveria ocorrer na natureza. Entre o final de julho e o final de agosto de 2025, análises espectroscópicas mostraram átomos neutros de níquel jorrando do 3I Atlas. Linhas de emissão fortes em vários comprimentos de onda, sinais claros e inequívocos de níquel sublimando da superfície do objeto à medida que ele se aproxima do Sol. Mas não havia ferro, nem um vestígio. 0 linhas de emissão em qualquer dos comprimentos de onda previstos onde o ferro deveria se manifestar. Vou esclarecer por que isso é totalmente chocante. Níquel e ferro são como gêmeos cósmicos. Eles são produzidos juntos nas mesmas reações nucleares no interior de estrelas massivas.
Quando essas estrelas explodem como supernovas, níquel e ferro são ejetados em conjunto para o espaço. Eles se condensam em grãos de poeira lado a lado. São incorporados a asteroides e cometas da mesma maneira. Em todas as rochas espaciais que a humanidade já examinou, seja meteoritos que caíram na Terra ou amostras trazidas por missões, níquel e ferro surgem em proporções previsíveis. Descobrir um sem o outro seria como achar hidrogênio sem prótons. Isso contraria a química básica de como o universo funciona. A equipe do VLT, comandada por cientistas sem qualquer ligação com as ideias mais polêmicas de Avi, divulgou os resultados com conclusões bem cautelosas. Eles propuseram que o níquel poderia vir de compostos de níquel-carbonila, moléculas que, em tese, poderiam existir em ambientes interestelares extremamente frios. Esses compostos são voláteis, se desfazendo ao serem expostos à luz ultravioleta e liberando níquel e monóxido de carbono. Mas até a equipe do VLT reconheceu que isso seria algo sem precedentes, nunca visto em nenhum cometa do Sistema Solar, jamais detectado no espaço interestelar. Uma explicação puramente hipotética para uma observação que clama por respostas. O que torna isso ainda mais grave é que a produção de níquel não é constante. Quando o 13 Atlas foi avistado pela primeira vez a 3,9 unidades astronômicas do Sol em julho, a taxa de emissão de níquel estava por volta de 10 elevado a 21. Notável, mas não preocupante. No final de agosto, a 2,85 unidades astronômicas, essa taxa havia subido 25 vezes. 25 vezes mais níquel escapando da superfície em apenas um mês. Quanto mais esse objeto se aproxima do Sol, mais intensa fica a liberação de metal, e esse crescimento não segue as curvas suaves típicas do degaseamento cometário normal. É exponencial, acentuado, como se algo estivesse sendo vaporizado de forma metódica pelo calor crescente. Avi destacou o que ninguém mais ousava declarar abertamente. Aqui na Terra, separamos níquel de ferro o tempo todo em processos industriais. Níquel de alta pureza é empregado em ligas especiais para aplicações aeroespaciais, eletrônicos, baterias, qualquer coisa que exija propriedades térmicas ou eletromagnéticas específicas. A assinatura que estamos detectando no 3I Atlas se assemelha à produção industrial de níquel, não às abundâncias cósmicas naturais. Os críticos logo atacaram isso. Disseram que Avi estava selecionando dados de forma enviesada, enxergando o que queria, mergulhado em raciocínio motivado. Jason Wright, da Penn State, foi especialmente duro, rotulando a comparação com processos industriais como enganosa e anticientífica. Mas veja o que os críticos não estão explicando. Se o níquel vem de compostos carbonila naturais, cadê o ferro? O ferro forma compostos voláteis semelhantes. O pentacarbonila de ferro é amplamente estudado na química. Se as condições permitiram criar e preservar carbonila de níquel por bilhões de anos no espaço interestelar, as mesmas condições gerariam carbonilas de ferro. Ambas deveriam estar presentes, mas só o níquel aparece. As observações do VLT também registraram um aumento rápido na produção de cianeto de hidrogênio e compostos relacionados surgindo no A-pluma de gás ao redor de 13 Atlas surgem em taxas que crescem de forma acentuada, conforme o objeto se aproxima do Sol. Lu propôs que a alteração de cor de vermelho para verde notada por astrônomos amadores poderia estar ligada a esse pico de cianeto. O cianeto em si não é algo raro em cometas. Trata-se de um composto comum de carbono e nitrogênio, presente em diversos corpos gelados. No entanto, a velocidade de elevação, essa curva de produção íngreme que coincide com a emissão de níquel, indica que esses fenômenos estão interconectados de alguma maneira. O que mais intriga é o que isso revela sobre a estrutura do objeto. Se a maior parte da massa consiste em gelo de dióxido de carbono, com quantidades mínimas de água, como Webb identificou, e se a superfície libera níquel e cianeto em taxas crescentes, estamos diante de uma química que não se assemelha a nada originado no nosso sistema solar. Cometas, vindos da nuvem de Oort ou do cinturão de Kuiper, são ricos em água, pois se formaram em uma zona onde o gelo de água era estável. A proporção entre água e dióxido de carbono espelha a temperatura e a composição do disco protoplanetário de onde provém. Já 3I Atlas exibe o oposto. É dominado por CO2, com pouca água. Isso aponta para uma formação em um ambiente bem distinto, ao redor de uma estrela completamente diferente. Ou indica que não é algo natural.
Existe uma terceira hipótese que poucos ousam considerar a sério. E se 3I Atlas for de origem natural, um cometa antigo de outro sistema estelar, mas que viajou pelo espaço interestelar por tanto tempo que sua química superficial foi modificada? Raios cósmicos, colisões com grãos de poeira interestelar, reações químicas no vácuo próximo ao zero absoluto. 7 bilhões de anos de exposição poderiam causar alterações bizarras na composição da superfície. Talvez a assinatura de níquel sem ferro seja autêntica, mas a justificativa esteja em algum ponto intermediário entre um cometa natural e uma nave artificial. Algo que ainda não imaginamos, pois jamais analisamos um objeto tão antigo vindo de tão longe. As observações de outubro vão esclarecer isso. Quando HIRIS capturar imagens de 3U Atlas da órbita de Marte, dados espectroscópicos do Mars Express e do Trace Gas Orbiter da ExoMars registrarão linhas de emissão extras, mais informações sobre a produção de níquel, medições adicionais do cianeto e da liberação de dióxido de carbono, restrições maiores sobre o que esse negócio realmente representa. Mas com os dados atuais, 3I Atlas está expelindo níquel de grau industrial para o espaço, sem qualquer traço de ferro, e ninguém oferece uma explicação natural convincente para isso. Capítulo 5. O truque de desaparecimento oculto atrás do Sol. No final de setembro, 3I Atlas some. Não foi destruído nem desviado, apenas encoberto. Ele passa perto demais do Sol, do ponto de vista da Terra, para ser observado. Por 2 meses, de fins de setembro até novembro, telescópios terrestres perdem completamente a visão direta. O objeto mergulha no brilho solar. E o que torna esse momento tão duvidoso é o seguinte: 3I Atlas atinge o periélio, seu ponto mais próximo do Sol, em 30 de outubro de 2025. É exatamente quando os cometas ficam mais intensos, com o aquecimento solar impulsionando a liberação máxima de gases, revelando o máximo sobre sua composição e estrutura. O período de observação mais crucial para decifrar o que é isso de verdade, e não conseguimos vê-lo. A Terra estará do lado oposto do Sol. Avi sugeriu que isso poderia ser proposital, não mera mecânica orbital aleatória, mas um posicionamento intencional. Se 3I Atlas quisesse escapar de uma análise detalhada por telescópios baseados na Terra durante sua fase mais brilhante e ativa, essa trajetória cumpre precisamente isso. Ele se esconde atrás de 150 milhões de quilômetros de plasma incandescente no instante decisivo. A NASA e outras agências espaciais buscam contornar o problema. A sonda Parker Solar Probe, que orbita perto do Sol para estudar a coroa solar, pode registrar um vislumbre se o cronograma bater. O Observatório Solar e Heliosférico, o SOHO, que monitora o Sol o tempo todo em busca de ejeções de massa coronal, terá 3I Atlas cruzando seu campo de visão, através do seu campo de visão, mas as câmeras do SOHO foram projetadas para observar o Sol, não cometas fracos. O objeto provavelmente será muito tênue, em meio ao brilho avassalador do astro-rei. As luas geladas de Júpiter. A sonda JUICE está no momento no lado oposto do Sol em relação à Terra. Ela utiliza sua antena de alto ganho como escudo térmico, o que limita a transmissão de dados. A JUICE tentará realizar observações de 3I Atlas em novembro, empregando câmeras e espectrômetros, porém, não receberemos esses dados antes de fevereiro de 2026, meses após o ocorrido. Assim, ficamos praticamente no escuro durante o período mais decisivo, quando 30 de outubro se desenrola atrás de uma cortina estelar. E o que pode ocorrer nesses 2 meses? Se 3I Atlas for algo natural, nada de surpreendente. Ele se aquece, libera gases com maior vigor, talvez se fragmente caso o estresse térmico rache o núcleo, e reaparece em dezembro um pouco menor e menos ativo, enquanto segue de volta ao espaço interestelar. No entanto, se não for natural, se houver qualquer elemento tecnológico envolvido, esses 2 meses representam a oportunidade ideal para ações que não deveríamos presenciar. Correções orbitais, lançamentos de sondas, ajustes de trajetória, qualquer coisa que exija propulsão ou manobras evidentes para observadores terrestres, caso pudéssemos vê-lo. Lu estimou que uma alteração de velocidade de apenas 10 a 15 km em setembro ou outubro poderia modificar substancialmente a trajetória de 3I Atlas, a ponto de entregar cargas a Marte, Vênus ou até a Terra. Para um cometa natural, isso é inviável. O gelo sublimando gera impulsos de velocidade de no máximo meio km/s.
Mas para algo equipado com motor, é algo simples. A outra hipótese é ainda mais preocupante. E se o sumiço for intencional? E se 3I Atlas não reaparecer em dezembro? E se ele aproveitar a passagem pelo periélio para reduzir a velocidade, cair em uma órbita elíptica longa ao redor do Sol e se tornar um residente fixo do sistema solar interno? Não teríamos como saber até dezembro quando ele deveria voltar. E se não surgir onde os cálculos indicam, se a órbita tiver mudado de forma significativa, isso seria um indício de propulsão, de tecnologia, de propósito. Há precedentes para esse tipo de raciocínio, embora não de objetos interestelares. Em 1986, as sondas soviéticas Vega passaram pelo cometa de Halley e detectaram algo inesperado. O núcleo era bem mais escuro do que se previa, refletindo apenas 4 da luz solar incidente. Antes da Vega, os cientistas supunham que cometas eram objetos brilhantes e gelados. Descobriu-se que eles são extremamente escuros, cobertos por compostos orgânicos e poeira. O gelo fica escondido sob uma camada superficial crostosa. Essa revelação alterou nossa visão sobre a aparência dos cometas de perto, e isso só ocorreu porque enviamos naves espaciais para investigar. A observação remota da Terra nos levou a suposições totalmente erradas. Com 3I Atlas, voltamos à observação remota no período crucial, deduzindo comportamentos a partir de dados escassos, formulando premissas que podem estar completamente equivocadas. E só saberemos em 3 de dezembro, quando ele sair de trás do Sol e se tornar visível novamente para telescópios terrestres. Astrônomos amadores já se preparam. Telescópios pelo mundo estão sendo agendados para observações no início de dezembro. Todos querem ser os primeiros a avistá-lo retornando. Todos desejam verificar se ele parece alterado, se o nível de atividade mudou, se a trajetória coincide com as previsões. Porque, se não coincidir, se 3I Atlas emergir do periélio em um caminho diferente ou com características distintas, aí a comunidade astronômica convencional terá de considerar seriamente a hipótese artificial, não como uma ideia marginal de um cientista polêmico, mas como uma possibilidade válida que merece exame. O sumiço também nos faz perder eventos potenciais de fragmentação. Cometas naturais, por vezes, se desfazem perto do periélio. O estresse térmico rompe o núcleo. A pressão interna de voláteis aprisionados explodem pedaços da superfície. Já observamos isso ocorrer com diversos cometas que se aproximaram demais do Sol. Caso o 3I Atlas se fragmente, não vamos presenciar o momento. Só enxergaremos as consequências em dezembro. Vários fragmentos no lugar de um só. Rastros de detritos, rotação alterada e quebra em pedaços, na verdade reforçariam a ideia de que se trata de um cometa natural. Objetos tecnológicos não costumam se dividir por aquecimento solar, a menos que a fragmentação seja intencional. A menos que o que vemos como desintegração seja na realidade um lançamento, com vários itens menores se separando do corpo principal, cada um rumando para alvos distintos no sistema solar interno. Essa possibilidade soa como ficção científica, mas o níquel sem ferro também parece. O alinhamento perfeito com o plano da eclíptica também. O sobrevoo de Marte com precisão de 2,7 milhões de quilômetros também. Cada dado que reunimos torna esses cenários de ficção científica um pouco menos imaginários. A aparição em dezembro vai nos revelar algo. Talvez não tudo, mas pelo menos alguma coisa. E enquanto isso, ficamos na escuridão, torcendo para que o que retornar seja exatamente o mesmo que se escondeu atrás do Sol. Capítulo 6. O objeto massivo de forma anômala. 33 bilhões de toneladas. Um estudo recente acabou de ser publicado e está deixando os astrônomos bem inquietos. Richard Chloe, Peter V. e Avi Lowe examinaram 4,022 observações do 3I Atlas provenientes de 227 observatórios ao redor do mundo, entre 15 de maio e 23 de setembro. Eles monitoraram a posição do objeto com precisão impressionante, contrastando sua rota real com o que a gravidade sozinha indicaria. E descobriram algo surpreendente. O 3I Atlas exibe praticamente nenhuma aceleração não gravitacional. Apesar do degaseamento intenso captado pelo Webb e por outros telescópios, apesar de perder centenas de quilos de material por segundo, a trajetória do objeto se afasta menos de 15 metros por dia ao quadrado de um caminho puramente ditado pela gravidade. Isso implica que ele é incrivelmente pesado, bem mais do que sua luminosidade indicaria.
A matemática é simples. Quando um cometa libera gases, o material ejetado funciona como um motorzinho de foguete. Ele desvia o cometa levemente do rumo. O grau de desvio depende da quantidade de massa expelida e do peso total do cometa. Cometas pequenos com degaseamento ativo exibem aceleração não gravitacional notável. Cometas grandes com o mesmo degaseamento mostram menos. O 13I Atlas está liberando quantidades enormes de gás. O Webb registrou 129 kg por segundo de dióxido de carbono, 6,6 kg de água e 14 kg por segundo de monóxido de carbono. Isso é considerável. Deveria causar alterações visíveis na rota, mas não causa. A variação está abaixo dos limites de detecção, o que significa que a massa do objeto precisa ser gigantesca para contrabalançar esse efeito de empurrão. Os cálculos estabelecem um limite inferior de 33 bilhões de toneladas, ou 33 trilhões de quilogram, com um núcleo de diâmetro mínimo de 5 km. Isso torna o 13I Atlas de 3 a 5 ordens de magnitude mais pesado que os dois objetos interestelares anteriores. O Muamua tinha no máximo centenas de metros de extensão. Boris talvez chegasse a 1 quilômetro. Essa coisa é 5 vezes maior em diâmetro, o que se converte em mais de 100 vezes o volume e a massa. E aí surge o dilema. Com base no que sabemos do espaço interestelar, com base em levantamentos sobre a quantidade de material rochoso e gelado entre as estrelas, itens desse tamanho deveriam ser raríssimos. Tão raros que detectaríamos cerca de 100 mil visitantes interestelares menores antes de topar com um tão imenso quanto o 13I Atlas. Mas só achamos apenas dois objetos interestelares em toda a história da humanidade. É como ganhar na loteria 3 vezes seguidas. Possível em termos estatísticos, mas tão improvável que você começa a duvidar se o jogo não está manipulado. Loeb defende que isso sugere uma trajetória não aleatória. Se o 13I Atlas foi enviado de propósito para o sistema solar interno, se seu curso foi selecionado em vez de ser randômico, então o enigma estatístico some. Não estamos pegando amostras ao acaso da população interestelar, estamos recebendo uma visita de algo específicos. Os críticos afirmam que isso é absurdo. Eles destacam que nossas capacidades de detecção melhoraram de forma impressionante nos últimos anos. A pesquisa do Atlas, que identificou o 13I Atlas, só se tornou totalmente operacional na última década. Antes disso, simplesmente não estávamos procurando com a devida intensidade. Naturalmente, estamos detectando mais objetos interestelares agora. Finalmente, dispomos de telescópios capazes de identificá-los. Esse é um argumento válido. O observatório Vera Rubin, que entrou em operação em 2025, descobriu mais de 2,0 asteroides em suas primeiras 10 horas de funcionamento. Nossa habilidade para identificar objetos fracos e de movimento rápido cresceu exponencialmente. Talvez encontremos dezenas de visitantes interestelares adicionais nos próximos anos e o enigma estatístico se resolva por si só. No entanto, isso não esclarece a questão da massa. Mesmo com detecção aprimorada, mesmo se localizarmos mais objetos interestelares, a distribuição de tamanhos deveria seguir as previsões. Muitos itens pequenos, menos médios e muito poucos grandes. É assim que as populações se comportam em outros campos da astronomia. Asteroides pequenos superam os grandes em milhões para 1. O 13I Atlas viola esse padrão. É o maior que encontramos até agora, detectado antes de catalogarmos as milhares de unidades menores que deveriam ser mais frequentes. A ausência de aceleração não gravitacional também descarta certas hipóteses. Alguns pesquisadores propuseram que o 13I Atlas poderia ser um monte de detritos frouxamente ligado, mantido por uma gravidade fraca. Se fosse o caso, a liberação de gases o desintegraria. As forças de ejeção superariam a atração gravitacional e o objeto se fragmentaria. Mas isso não está acontecendo. Ele permanece coeso, apesar de perdas significativas de massa. Isso exige ou um núcleo sólido e unificado, ou algo que o una de modo mais eficiente que a autogravidade. As observações de Marte em 3 de outubro podem esclarecer a dúvida sobre o tamanho. Se o HIRIS conseguir distinguir o núcleo de sua nuvem de poeira e avaliar quanta luz reflete da superfície sólida em comparação com a dispersada pelas partículas ao redor, teremos uma estimativa mais precisa do diâmetro real do núcleo. Se for maior que 5 km, a explicação natural se tornará insustentável. A outra possibilidade que não recebeu muita atenção.
E se o 3I Atlas estiver envolto em uma vasta nuvem difusa de poeira fina, e a maior parte do brilho que observamos provenha dessa poeira, não do núcleo propriamente dito? Nesse cenário, o núcleo poderia ser bem menor, e os cálculos de massa estariam errados, mas o Webb e o SPHEREX observaram no infravermelho. O infravermelho penetra a poeira para revelar superfícies sólidas por baixo. O SPHEREX viu o 3I Atlas como uma fonte pontual, não como uma nuvem extensa. Isso indica que não há um envelope de poeira enorme ocultando um núcleo pequeno. O que vemos é principalmente o objeto em si. Assim, voltamos a um núcleo de 5 km com pelo menos 33 bilhões de toneladas de massa, exibindo quase nenhuma aceleração não gravitacional, apesar da intensa liberação de gases. Um objeto que, estatisticamente, não deveria existir, chegando em uma trajetória com chances de 1 em 500 de ser aleatória. Os dados continuam se acumulando. Cada observação torna a da explicação natural um pouco menos plausível. Não impossível, mas cada vez mais forçada, demandando mais apelos especiais, mais coincidências e mais condições inéditas. Capítulo 7. Impossibilidades químicas. O mistério do CO em 95. O telescópio espacial. James Webb observou o 3I Atlas em 6 de agosto de 2025, utilizando seu espectrógrafo no infravermelho próximo. O que descobriu redefine nossa compreensão de como os cometas interestelares deveriam se apresentar. O penacho de gás ao redor do 3I Atlas é composto por 95 de dióxido de carbono e apenas 5 de água. Isso é 16 vezes mais extremo do que o esperado para um cometa típico a essa distância do Sol. Todo cometa que já estudamos do nosso sistema solar é rico em água. Eles se formaram nas regiões externas frias, onde o gelo de água era o volátil predominante. O dióxido de carbono está presente também, mas em quantidades bem menores. A proporção reflete a temperatura e a química do disco protoplanetário de onde eles se originaram. O 3I Atlas apresenta a química invertida. Trata-se de uma esfera de gelo seco com pouquíssima água. Isso indica que ele se formou em um local bem distinto, ao redor de uma estrela com composição diferente, em um disco com temperaturas e pressões variadas, em um ambiente totalmente oposto às condições de formação do nosso sistema solar. Martin Cordner, investigador principal das observações do Webb, afirmou: "Esta é uma das maiores proporções de dióxido de carbono em relação à água já medidas em qualquer cometa. Não é apenas incomum, é sem precedentes. Mas a química se torna ainda mais peculiar." O Webb também identificou monóxido de carbono e sulfeto de carbonila em quantidades expressivas. A presença desses compostos aponta para a formação do objeto em um ambiente de frio extremo, possivelmente mais gelado do que as regiões externas do nosso sistema solar. Alguns cientistas pensam que o 3I Atlas pode ter surgido em uma região de nuvem molecular ou ter sido ejetado de um sistema planetário bem mais distante de sua estrela do que o nosso cinturão de Kuiper. Há ainda a alteração de cor registrada por astrônomos amadores. Em julho e no início de agosto, as observações revelaram que o 3I Atlas exibia uma coma avermelhada. Essa tonalidade geralmente sinaliza compostos orgânicos, moléculas de carbono complexas que captam a luz azul e devolvem o vermelho. Algo rotineiro para cometas. Contudo, em 7 de setembro, durante o eclipse lunar total, Michael Jagger e Gerald Raymond o capturaram emitindo um brilho verde intenso com um leve tom azulado. A mudança ocorreu de forma abrupta, da noite para o dia. Cometas verdes são famosos. A cor resulta de moléculas de carbono diatômico na coma que absorvem luz ultravioleta solar e emitem radiação verde. No entanto, o 3I Atlas já havia sido examinado em agosto por astrônomos do Observatório de Kitt Peak. Eles concluíram que se tratava de um dos cometas mais pobres em cadeias de carbono já conhecidos. Apresentava concentrações muito baixas de carbono diatômico, precisamente a molécula responsável pelo efeito verde em cometas. Então, como um cometa com quase nenhum carbono diatômico, de repente brilha em verde vivo? A VIB propôs que a variação de cor poderia estar ligada ao rápido crescimento na produção de cianeto, detectado pelo Very Large Telescope. Compostos de cianeto também podem gerar tons esverdeados em certas circunstâncias. Isso, porém, suscita outra dúvida. Por que a produção de cianeto está crescendo de maneira tão acentuada? As observações do VLT indicaram que a emissão de cianeto de hidrogênio subia de forma íngreme à medida que o 3I Atlas se aproximava do Sol.
A taxa de produção não era progressiva, como no degaseamento comum de cometas, era exponencial, como se algo estivesse sendo processado termicamente em velocidades crescentes. Stephanie Milam, do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA, que participou das observações do Webb, sugeriu que o 3I Atlas poderia ter uma casca cozida. Bilhões de anos viajando pelo espaço interestelar, exposto a raios cósmicos e radiação estelar, poderiam ter modificado quimicamente suas camadas superficiais. O dióxido de carbono talvez tenha sido gerado ou acumulado por meio desses mecanismos, resultando em uma química superficial atípica. Isso faz sentido. Jamais analisamos um objeto tão antigo. 7 bilhões de anos é mais velho que todo o nosso sistema solar. Ninguém sabe o que ocorre com o gelo em prazos assim, no vácuo próximo do zero absoluto entre as estrelas. Mas isso não esclarece tudo. A assinatura de níquel sem ferro não se explica por processamento superficial. Tampouco a ausência de aceleração não gravitacional. Apesar do intenso degaseamento, cada anomalia pode ter uma justificativa natural isoladamente. Juntas, elas compõem um padrão cada vez mais árduo de ignorar. Há também a observação do SPHEREX, que retratou o 3I Atlas como uma fonte pontual sem emissão estendida. Telescópios infravermelhos penetram a poeira para expor a emissão térmica de gelo e rocha em aquecimento. O SPHEREX deveria ter captado um brilho difuso e amplo proveniente da sublimação de gelo de dióxido de carbono por toda a superfície. Em vez disso, detectou um ponto, uma emissão infravermelha concentrada compatível com um objeto sólido relativamente compacto. Essa detecção contradiz a modelo de cometa. Ou indica que o objeto possui propriedades térmicas extremamente peculiares. Pode ser que a superfície seja altamente reflexiva, repelindo a luz solar antes que ela aqueça o interior. Pode haver uma camada isolante que impede a penetração do calor. Pode ser que o núcleo gire de forma tão veloz que a energia térmica se distribua uniformemente antes de provocar uma sublimação notável. Ou talvez o processo de desgasificação não ocorra da maneira que imaginamos. Talvez o que tomamos por sublimação seja, na verdade, algo completamente diferente. Os dados químicos também fornecem pistas sobre a possível origem do 3I Atlas. A baixa metalicidade, aliada ao elevado teor de hidrogênio e gelo, aponta para uma região da galáxia onde a formação estelar ocorreu em épocas iniciais. O disco espesso da Via Láctea, habitado por estrelas antigas com menor enriquecimento em elementos pesados. As simulações situam sua formação entre 7 e 11 bilhões de anos atrás, transformando-o em uma relíquia de uma era em que nossa galáxia era bem distinta. Se o 3I Atlas for um corpo natural, ele representa uma cápsula do tempo da galáxia primordial. Um fragmento de gelo original que preserva assinaturas químicas de bilhões de anos anteriores à existência da Terra. Isso por si só o tornaria o artefato cientificamente mais precioso já detectado. No entanto, a composição química continua apresentando inconsistências. A predominância de dióxido de carbono pode ser justificada, a ausência de água pode ser explicada. O cianeto pode ser compreendido, a alteração de cor pode ser atribuída a causas naturais. Cada elemento isolado admite uma interpretação plausível, que exige apenas uma leve adaptação de nossos modelos sem rompê-los. O problema reside na junção de todos eles. É o conjunto de irregularidades manifestando-se no mesmo objeto. É a improbabilidade estatística de que essas características específicas se combinem por mero acaso. Novembro e dezembro trarão novas informações. Ao reaparecer de trás do Sol, o 3I Atlas será observado por telescópios terrestres, que registrarão espectros recentes, linhas de emissão adicionais, assinaturas químicas extras e restrições mais precisas à sua constituição. Ao confrontar a química pré-periélio com a pós-periélio, poderemos determinar se o aquecimento solar alterou algo essencial no comportamento desse corpo. Capítulo 8. A anticauda que não deveria existir. O telescópio espacial Hubble obteve a imagem de maior resolução do 3I Atlas em 21 de julho de 2025. O que revelou contrariava os princípios fundamentais da física cometária. A foto mostrava um casulo de poeira em forma de gota, mas o brilho se estendia à frente do objeto, na direção do Sol. Não havia cauda distinta se estendendo para trás, na direção antissolar. Isso é invertido.
As caudas cometárias são repelidas do Sol pelo vento solar e pela pressão de radiação. A cauda deve sempre se orientar para longe do Sol, gerando a aparência clássica de varredura para trás que associamos aos cometas. Mas o 3I Atlas exibia seu lado luminoso voltado para ser à frente em direção ao Sol, sem cauda evidente atrás. Jav Loeb e seu colega Eric Cato publicaram o único artigo na literatura científica que tenta elucidar essa anticauda. Eles propuseram que o brilho frontal poderia resultar de partículas de poeira impulsionadas à frente do núcleo por algum mecanismo interno, embora admitissem que se tratava de uma hipótese especulativa. Não existe um processo claro que produza uma nuvem de poeira apontando para a frente em um cometa natural. Outros astrônomos rejeitaram a observação por completo. Alegaram que o brilho não era uma anticauda, mas apenas um borrão causado pelo rastreamento do Hubble sobre o objeto de movimento rápido. O telescópio acompanhava o 3I Atlas em seu trajeto pelo espaço, o que fazia as estrelas de fundo se alongarem na exposição. Talvez o brilho frontal fosse um subproduto desse movimento de rastreamento. Contudo, as equipes de processamento de imagens do Hubble dominam as correções para efeitos de rastreamento. As trilhas estelares são evidentes na imagem. O brilho frontal não é uma trilha. Trata-se de uma área distinta de luminosidade intensificada, com estrutura bem delimitada. Se fosse apenas um artefato de rastreamento, se assemelharia às trilhas das estrelas. Não se assemelha. Em seguida, no final de agosto, o telescópio Gemini South registrou novas imagens utilizando seu espectrógrafo multi-objeto. E, de repente, o 3I Atlas desenvolveu uma cauda verdadeira, uma cauda fraca em forma de gota d'água, na direção antissolar atrás do objeto, precisamente onde as caudas de cometas costumam aparecer. Assim, entre 21 de julho e 27 de agosto, alguma coisa se alterou. Ou o objeto começou a se comportar como um cometa comum, ou a geometria de observação mudou o suficiente para expor o que sempre esteve presente, mas oculto pela nuvem de poeira. A imagem do Hubble de julho foi capturada quando o 3I Atlas se encontrava a cerca de 4 unidades astronômicas do Sol. A imagem do Gemini de agosto ocorreu em aproximadamente 2,6 unidades astronômicas. Mais próximo do Sol implica maior aquecimento solar, maior desgasificação, possivelmente maior produção de poeira. É razoável supor que a cauda simplesmente não havia se formado ainda em julho e surgiu depois, à medida que a atividade se intensificou. No entanto, isso não justifica o brilho frontal. Cometas normais não exibem halos luminosos direcionados para o Sol. Eles possuem comas, nuvens esféricas de gás e poeira ao redor do núcleo. A coma pode ser mais brilhante do lado voltado para o Sol, pois é ali que a sublimação é mais intensa, mas não deveria gerar um brilho direcional à frente do movimento do objeto. Há outro aspecto intrigante na imagem do Hubble. O casulo de poeira se estende por cerca de 3 km em todas as direções ao redor do 3I Atlas. Lowe estimou que, se o núcleo tiver 10 km de diâmetro, a densidade de poeira a 3,000 km de distância seria diluída por um fator de 90 em comparação com a densidade próxima à superfície. Essa é uma queda drástica, e ainda assim, a poeira diluída permanece visível o suficiente para ser detectada pelo Hubble. Ou há uma quantidade imensa de poeira sendo gerada, ou as partículas de poeira são excepcionalmente reflexivas, ou há algo incomum na geometria de espalhamento. As imagens do Gemini também revelaram variações de cor. Filtros de diferentes comprimentos de onda mostraram estruturas distintas. No ultravioleta, o objeto parecia mais compacto. No vermelho e infravermelho, a nuvem de poeira se mostrava mais extensa. Isso é coerente com as propriedades normais de espalhamento de poeira, em que partículas menores dispersam luz azul de forma mais eficiente, enquanto as maiores dispersam luz vermelha. Mas também indica que a distribuição de tamanhos de grãos de poeira não é uniforme. Existe uma população de partículas muito pequenas, próximas ao núcleo, e grãos maiores mais afastados. Esse padrão de distribuição pode nos informar sobre a ejeção da poeira. Partículas pequenas em movimento rápido, partículas grandes em movimento mais lento. Comportamento clássico de cometa. Exceto que o período de rotação complica a situação. As observações indicaram que o 3I Atlas gira uma vez a cada 16 horas. Isso é relativamente lento para um objeto pequeno.
Um núcleo de 10 km girando a cada 16 horas tem uma velocidade superficial de apenas cerca de 1 m/min no Equador. Não é rápido o suficiente para lançar partículas de poeira ao espaço por força centrífuga. Portanto, a poeira deve ser expelida pela pressão de gás da sublimação. Dióxido de carbono sublimando do lado voltado para o Sol arrasta grãos de poeira consigo. Mas a análise da imagem do Hubble sugeriu que as partículas de poeira se moviam a cerca de 20 mércias. Isso é bem mais veloz que a velocidade de rotação, mas compatível com o arrasto de gás da sublimação. É aqui que a coisa fica fascinante. Se a poeira é ejetada a 20 mércias pelo desgasamento de dióxido de carbono e se o objeto perde 129 kg de dióxido de carbono, conforme medido por Webb, então a taxa de produção de poeira deveria ser considerável, provavelmente em toneladas. Essa quantidade de poeira criaria uma cauda bem evidente, uma cauda extensa e brilhante, visível em imagens de telescópios profissionais. Mas a imagem do Hubble de julho não exibiu apenas o brilho frontal e uma coma difusa. Uma hipótese é que as partículas de poeira sejam tão minúsculas que a pressão de radiação as empurre para a frente antes que possam formar uma cauda tradicional. A pressão de radiação da luz solar pode acelerar grãos de poeira minúsculos mais rapidamente do que a gravidade os atrai para o Sol. Se o tamanho dos grãos de poeira for inferior a 1 micrômetro, a pressão de radiação prevalece e as partículas poderiam ser impulsionadas à frente do núcleo. Mas isso geraria uma cauda frontal, não uma brilho frontal. A morfologia está incorreta. Outra hipótese é que a poeira esteja sendo eletricamente carregada pela radiação ultravioleta solar e interagindo com o campo magnético do Sol. Poeira carregada se comporta de forma distinta da poeira neutra. Ela pode ser concentrada ou dispersada por campos magnéticos, gerando formas peculiares. A observação do SPHEREX da NASA aumenta o mistério. Ele detectou 3A Atlas como uma fonte pontual no infravermelho, sem emissão estendida. Nenhum coma, nenhuma cauda, apenas um ponto. Mas o Hubble identificou claramente uma estrutura expandida. A discrepância reside no comprimento de onda. O Hubble capturou luz visível. O SPHEREX, no infravermelho. A poeira reflete a luz visível, mas emite infravermelho térmico conforme sua temperatura. Se a poeira ao redor de 3I Atlas for extremamente fria, mais do que o previsto para aquela distância do Sol, ela apareceria fraca no infravermelho, mesmo sendo brilhante na luz visível, o que indica que a poeira não está sendo aquecida de maneira eficiente pela luz solar. Talvez ela seja altamente reflexiva, devolvendo a luz antes de absorver calor. Ou talvez seja formada por materiais com propriedades térmicas incomuns. A questão da cauda ficará mais nítida em dezembro, quando 3 Atlas surgir de trás do Sol. Observações recentes de vários telescópios em diferentes comprimentos de onda revelarão se a cauda se desenvolveu mais, se ela se assemelha às caudas cometárias típicas ou se ainda exibe traços anormais que desafiam os modelos. Capítulo 9. A coincidência de trajetória em 1 em 500. 3I Atlas segue uma órbita retrógrada inclinada em cerca de 175 em relação ao plano da eclíptica. Isso parece radical, mas veja o que isso realmente implica. O objeto se desloca quase exatamente no plano dos planetas, só que no sentido contrário. Ele atravessa o sistema solar pelo mesmo disco plano onde a Terra, Marte, Vênus e Júpiter orbitam, porém na direção oposta. A chance de isso ocorrer ao acaso é de 1 em 500. A maioria dos objetos vindos do espaço interestelar para o sistema solar deveria chegar de direções aleatórias. O espaço é tridimensional. Não há orientação preferencial. Se cometas interestelares forem apenas detritos ejetados de outros sistemas estelares em trajetórias randômicas, eles chegariam de todos os ângulos, alguns de cima do plano da eclíptica, outros de baixo, alguns dos lados, distribuídos uniformemente pela esfera celeste. Mas 3I Atlas entrou quase perfeitamente alinhado com as órbitas planetárias, apenas 5 desviado do plano da eclíptica. Não é impossível, mas é altamente improvável. E não se trata só da inclinação. A trajetória leva 3I Atlas perto de vários planetas. Ele passa a 30 milhões de quilômetros de Marte em 3 de outubro. Depois, se aproximará de Vênus a uma distância razoável. E em março de 2026 chegará a 54 milhões de quilômetros de Júpiter. Cada aproximação isolada não é notável.
O espaço é vasto. Muitas órbitas passam perto de planetas sem intenção deliberada. Mas a soma disso tudo, o alinhamento com a eclíptica mais os múltiplos encontros planetários, diminui bastante a probabilidade. Low estimou que as chances combinadas de todos esses fatores geométricos acontecerem por puro acaso sejam de cerca de 1 em 500. Não impossível, mas suspeito o suficiente para justificar explorar explicações não aleatórias. Se 13I Atlas tivesse sido enviado intencionalmente para mapear o sistema solar interno, uma trajetória que roça os principais planetas seria ideal. Alinhar com o plano da eclíptica faria sentido, pois é lá que ocorrem os eventos interessantes. Todos os planetas rochosos, a maioria das luas, o cinturão de asteroides, as zonas onde a vida poderia existir. Uma sonda de reconhecimento seguiria naturalmente essa configuração. Críticos afirmam que se trata de viés de seleção. Só estamos notando 3 Atlas porque ele se aproximou o bastante para ser detectado. Pode haver centenas de objetos interestelares cruzando o sistema solar externo em trajetórias aleatórias que nunca avistamos, pois estão distantes demais e fracos demais. Os que captamos são inevitavelmente aqueles que se aproximaram ao Sol e à Terra. Isso faz sentido. Nossa capacidade de detecção é fortemente enviesada para objetos que atravessam o sistema solar interno, onde concentramos nossos telescópios. Podemos estar ignorando a grande maioria dos visitantes interestelares que permanecem nas regiões externas. No entanto, isso não justifica o alinhamento específico. Mesmo entre os objetos que se aproximam do Sol, a maioria não estaria alinhada com a eclíptica. Eles teriam inclinações elevadas, cortando o plano planetário em ângulos acentuados. O fato de que o 3I Atlas está quase coplanar com os planetas é incomum, mesmo no subconjunto que poderíamos detectar. Há outro detalhe da trajetória que chama atenção. O 3I Atlas segue uma órbita hiperbólica com excentricidade de cerca de 6,16. Isso indica que ele se move bem acima da velocidade de escape. Não está gravitacionalmente ligado ao Sol, veio do espaço interestelar e está retornando para lá. Mas a trajetória pode ser rastreada para trás. Ao simular a mecânica orbital em sentido reverso, os astrônomos conseguem estimar de onde o 3I Atlas partiu originalmente. Os cálculos apontam para a região do disco espesso da Via Láctea, possivelmente de um sistema estelar com 7 a 11 bilhões de anos. Isso é extremamente antigo, mais velho que o nosso Sol, mais velho que o nosso sistema solar. Se o 3I Atlas se formou ao redor de uma estrela tão idosa, ele tem vagado pelo espaço por bilhões de anos, talvez. A exposição à radiação cósmica, as mudanças químicas e a idade imensa do objeto o tornam diferente de tudo o que já analisamos. O percurso pela galáxia também revela informações. A sua velocidade atual, menos a aceleração gravitacional do Sol, o 3I Atlas viajava a cerca de 58 km pelo espaço interestelar antes de entrar no nosso sistema. Isso é comum para objetos da população do disco espesso. A velocidade atende às expectativas. O que não se encaixa é o momento da chegada. O 3I Atlas adentrou o sistema solar interno em meados de 2025, justamente quando nossas ferramentas de detecção atingiram o nível para identificá-lo. O Observatório Vera Rubin entrou em operação. O Atlas alcançou status operacional completo. O SphereX foi lançado. Toda a infraestrutura necessária para caracterizar um visitante interestelar estava pronta. Coincidência ou estratégia temporal? Se uma civilização avançada quisesse despachar uma sonda para explorar nosso sistema, eles poderiam planejar o momento da chegada com precisão. Aguardar até que a civilização-alvo desenvolvesse tecnologia suficiente para detectar e examinar a sonda. Chegar quando telescópios capazes de analisar composição e medir trajetórias já existissem. Fazer o primeiro contato quando os destinatários pudessem compreender o que observam. Parece ficção científica, mas não é inviável. Qualquer civilização apta para viagens interestelares provavelmente conseguiria monitorar sistemas-alvo à distância. Eles poderiam vigiar por sinais tecnológicos, transmissões de rádio, iluminação artificial, poluição atmosférica, indícios de que uma sociedade atingiu um patamar de desenvolvimento. A Terra vem emitindo sinais de rádio há mais de um século. Nossas marcas tecnológicas são visíveis para observadores externos há décadas. Se o 3I Atlas foi enviado em resposta a esses sinais, o timing seria lógico.
Claro, isso pressupõe que viagens interestelares sejam possíveis, que alguma civilização descobriu como lançar objetos através de anos-luz de espaço, que optou por enviar um para cá, que o disfarçou como um cometa. São muitas suposições, mas a trajetória ainda representa chances de 1 em 500, perfeitamente alinhada com o plano planetário. Aproximações próximas a múltiplos mundos, chegando exatamente quando desenvolvemos a capacidade de estudá-lo adequadamente. O encontro com Júpiter em março de 2026 será revelador. Se o 3I Atlas seguir a trajetória prevista, passando por Júpiter à distância esperada sem desvios, isso reforça da explicação natural. Órbitas, objetos governados unicamente pela gravidade, seguem trajetórias previsíveis, sem imprevistos. Mas, se houver desvios, se o percurso se alterar de formas que não possam ser atribuídas a perturbações gravitacionais dos planetas, surge um enigma. Nesse caso, precisamos esclarecer o que modificou o caminho, e as explicações naturais se esgotam rapidamente ao descartarmos a gravidade e a liberação de gases. Capítulo 10. O que virá a seguir? O julgamento se aproxima em 3 de outubro de 2025. Isso é amanhã. A câmera de alto risco a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter será direcionada para o 3 Atlas enquanto ele passa a 29 milhões de quilômetros de distância, com resolução de 30 km por pixel, precisa o suficiente para distinguir o núcleo de sua nuvem de poeira, detalhada o bastante para estimar a área superficial e limitar o tamanho real dessa entidade. Se o núcleo for confirmado com 5 km ou mais, o dilema estatístico se torna inegável. Deveríamos ter descoberto milhares de objetos interestelares menores antes de detectar um tão colossal. A justificativa natural exige coincidências cada vez mais forçadas. A Mars Express da ESA e o ExoMars Trace Gas Orbiter observarão ao mesmo tempo, empregando espectrômetros e câmeras em diversas faixas de comprimento de onda, com múltiplos aparatos e ângulos de visão. Com todos os artefatos em Marte, obteremos a visão mais minuciosa de um objeto interestelar já registrada pela humanidade. E buscaremos sondas precursoras, itens que viajam à frente do 3 Atlas e que poderiam chegar a Marte enquanto monitoramos o corpo principal. O HiRISE vasculhará o espaço ao redor. Se algo aparecer que não deveria estar lá, se vários objetos surgirem em vez de um só, o debate muda de imediato. Em seguida, inicia-se o período de espera. O 3 Atlas some atrás do Sol da perspectiva terrestre no final de setembro. Perdemos a visada direta. O objeto atinge o periélio em 30 de outubro, sua aproximação máxima do Sol, oculto de nossos telescópios por 150 milhões de quilômetros de plasma incandescente. 2 meses de escuridão total. 2 meses em que qualquer evento poderia ocorrer sem que o percebêssemos. Ajustes de rota, liberação de sondas, fragmentação, o que quer que aconteça nessa fase, só saberemos em dezembro, quando o objeto reaparecer. Dia 3 de dezembro é quando os telescópios terrestres prevêem reavistar o 3 Atlas. Astrônomos amadores pelo mundo estão se preparando. Observatórios profissionais reservam horários. Todos desejam a primeira imagem do objeto retornando do periélio. E todos compararão as observações pós-periélio com os dados iniciais. A luminosidade variou? A emissão de gases aumentou ou diminuiu? O mais crucial, ele está onde os cálculos indicam que deveria estar? Se o 3 Atlas surgir em uma trajetória alterada, se sua órbita se modificar de maneiras inexplicáveis por interações gravitacionais com o Sol e os planetas, isso indica propulsão. Isso sugere tecnologia. É o momento em que até os céticos precisarão avaliar outras possibilidades. A composição química revelará mais detalhes também. Uma espectroscopia fresca em dezembro mostrará se a assinatura de níquel sem ferro persiste, se o domínio do dióxido de carbono se mantém, se linhas de emissão novas surgem que não existiam antes do periélio. O processamento térmico pelo aquecimento solar pode alterar a química superficial de forma detectável. Se o objeto se fragmentar, isso na verdade reforça a hipótese de um cometa natural. Cometas naturais por vezes se desfazem perto do periélio devido ao estresse térmico. Já vimos isso ocorrer com cometas como o Shoemaker-Levy 9 antes de colidir com Júpiter. A fragmentação seria comum, a menos que pareça controlada. A menos que pedaços se separem de forma limpa e rumem a destinos distintos, aí a fragmentação vira implantação.
Março de 2026 traz o encontro com Júpiter. A nave Juno da NASA, em órbita polar ao redor de Júpiter, poderia registrar o 3 Atlas passando a 54 milhões de quilômetros. A Juno possui câmeras, espectrômetros e detectores de partículas, instrumentos projetados para investigar Júpiter, mas aptos a analisar esse intruso. Há debate sobre a possibilidade de a Juno se reposicionar para uma observação mais próxima. A sonda possui combustível limitado e um fim de missão já programado. Gastar esse combustível perseguindo um objeto interestelar em vez de focar em Júpiter geraria controvérsias. Contudo, caso as observações de outubro e dezembro mostrem algo realmente fora do comum, o argumento científico para redirecionar a Juno se tornaria irresistível. A sonda JUICE, da ESA, também tentará realizar observações em novembro, embora os dados só cheguem em fevereiro de 2026, devido a atrasos nas comunicações. A JUICE está mais distante da Terra, do lado oposto ao Sol, utilizando sua antena como escudo térmico. A transmissão de dados é restrita até que ela mude de orientação. Assim, estamos reunindo observações ao longo de vários meses, vindas de múltiplas sondas em diferentes pontos do Sistema Solar. Até a primavera de 2026, teremos o conjunto de dados mais completo já compilado sobre um objeto interestelar. Esse conjunto confirmará se o 13 Atlas é um cometa exótico, porém natural, oriundo de outro sistema estelar, ou nos obrigará a ponderar seriamente que estamos recebendo visitas. A comunidade científica se prepara para ambas as hipóteses. Em particular, astrônomos debatem os protocolos a seguir caso assinaturas tecnológicas sejam detectadas. Quem faria o anúncio? Como validar alegações extraordinárias antes de divulgá-las? Quais as consequências para a defesa planetária se mais objetos semelhantes aparecerem? Não existe um procedimento oficial, pois ninguém levava a sério esse tipo de situação. Os protocolos do SETI se concentram em sinais de rádio e balizas intencionais, não em objetos físicos disfarçados de cometas. O paralelo mais próximo são os trâmites para revelar a descoberta de vida em Marte ou Europa. Verificação meticulosa, revisão por pares e confirmações independentes múltiplas antes de qualquer declaração pública. Mas esses processos pressupõem meses ou anos de análise. O 13 Atlas está atravessando o sistema e partindo dele. Para estudá-lo adequadamente, as decisões precisam ser ágeis. Alguns pesquisadores defendem uma missão de interceptação. Lançar uma pequena sonda para se encontrar com o 13 Atlas antes que ele saia da órbita de Júpiter. Obter imagens de alta resolução, coletar amostras do jato de gases, medir campos magnéticos e emissões de partículas de perto. O obstáculo é o cronograma. Mesmo uma nave veloz demoraria meses para alcançá-lo. Quando a aprovação e o financiamento fossem liberados, quando a sonda fosse construída e decolasse, o 13 Atlas já estaria distante. Objetos interestelares viajam depressa. As janelas de oportunidade se contam em semanas, não em anos. É isso que torna esse período de outubro a março tão decisivo. Essa é nossa oportunidade, a única chance de coletar informações sobre o terceiro visitante interestelar confirmado antes que ele se perca novamente no vazio entre as estrelas. Após março, estará longe demais e fraco para observações detalhadas. Vamos acompanhá-lo se afastando, extrair cada fragmento de dado das observações que logramos realizar e depois aguardar. Aguardar para ver se nossa análise desvenda explicações naturais para todas as irregularidades. Aguardar para ver se outros objetos interestelares chegam com traços parecidos. Aguardar para ver se o enigma estatístico se esclarece ou se agrava. E vamos nos questionar, mesmo que os dados apontem para uma origem natural no fim das contas, mesmo que cada anomalia receba uma justificativa convencional, vamos nos questionar por que uma probabilidade de 60 para a tecnologia implica 40 para algo natural e 40 não é zero. O universo nos surpreendeu anteriormente. Buracos negros, energia escura, exoplanetas, ondas gravitacionais. Cada achado expôs fenômenos que não previmos e mal compreendemos. O 13 Atlas pode ser mais uma surpresa, algo natural, mas tão peculiar, tão imprevisível, que abala nossos modelos e nos impulsiona a ampliar nossa visão do que é viável.
Ou pode ser a maior revelação da história da humanidade, o primeiro contato oficial com tecnologia vinda de fora do nosso planeta, indício de que não estamos isolados no universo, demonstração de que outras sociedades prosperam e que algumas delas dominam viagens interestelares. Em breve teremos respostas. As informações estão a chegar. 3 de outubro, 3 de dezembro, março de 2026. 3 datas capazes de transformar o mundo inteiro.